Uniclac. Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, na aula de hoje será um aulão, dedicado para o edital da SEDUC, na qual iremos abordar as questões mais cobradas, mais comentadas para o edital da SEDUC através da banca IBFC. Então, nessas questões que eu separei para vocês, nós vamos abordar intranet, internet, editores de texto, editores de planilha eletrônica, editores de apresentação de slides e também a parte de armazenamento de dados, queira ou não, a parte de segurança, e princípios básicos da internet, assim como o correio eletrônico. Então, essa aula será relativa para você pegar a teoria aplicada nas aulas, que vocês já visualizaram, creio eu, e você massificar o seu conhecimento. Porque qual que é o segredo da aprovação do concurso? É você pegar a teoria e aliar a prática. E como que você alia a prática? Resolvendo questões. Então, sem mais delongas, vamos começar a responder questões. Beleza? A primeira questão, gente, foi do concurso da Embasa, no ano de 2017, para o cargo de técnico, e ele cobra o seguinte, vamos lá? Atualmente, muito se fala sobre a conectividade das pessoas. Essa conectividade é resultado de uso de ferramentas de software de redes sociais e particulares, que se utiliza da infraestrutura da internet. Assinale a alternativa que não trata de um aplicativo comum de rede social. Gente, interpretação de texto não é exceção. Exceção é o quê? O que não é uma rede social. Para que você consiga responder essa pergunta, você tem que ter noção do seguinte: o que é uma rede social? Rede social, gente, nada mais é do que um conjunto de pessoas que possuem o mesmo objetivo. Então, partindo desse pressuposto, vamos lá. Juniper, nem sei o que é. Juniper existe? É algo fictício? Não, Juniper existe. Mas para que você responda essa questão, eu vou responder as outras para que você consiga responder por eliminação. Porque Juniper, por exemplo, para quem não sabe, é uma empresa fabricante de produtos de redes de computadores. Foi criada lá em 1996, então ela existe. Só que eu estou perguntando o que é uma rede social. E vamos lá, Twitter é uma rede social? É. O que o Twitter é? Ele é um microblog na qual você vai colocar o pensamento do que você está tendo naquela hora, do dia, do momento, enfim. Então, ela é uma rede social? Sim, ela é uma rede social. Facebook. Facebook é uma rede social? Sim. Porque qual que é o objetivo? Relacionamento. Google+. Professor, existe o Google+? Sim. O Google+, é uma rede social da Google, na qual veio para, na verdade, veio para substituir, digamos assim, o antigo, Orkut, na qual a grande diferença é que ele consegue integrar todas as ferramentas da empresa Google. O Gmail, o Google Drive, enfim, essa é uma rede social da Google. Então, todas essas três é. Então, o que eu vou marcar? Vou marcar a letra A, Juniper. Juniper, por exemplo, você poderia ter... Você não entende de computação, mas você precisa entender sobre o que trata o edital. E o edital fala de redes sociais. Nós podemos elencar também que YouTube é uma rede social voltada para vídeos, Nós temos LinkedIn também, que é uma rede social voltada para a parte profissional. Então, você tem que ficar atento com isso. O Instagram, por exemplo, é uma rede social voltada para a parte de imagens, Então, você tem que pegar a parte, de entender o que está se cobrando, Essa tá fácil? Tá, porque Juniper você sabe que não é uma rede social, É uma empresa de tecnologia. Beleza? Então, o gabarito é a letra A. Bom, próxima pergunta. Essa pergunta aconteceu na prefeitura de Jandira para o cargo de enfermeiro. E o que ele está cobrando? Vamos analisar? Os softwares mencionados na lição abaixo são categorias como sendo... Vamos analisar Mozilla Firefox, Internet Explorer e Google Chrome. Sabemos que esses softwares, aqui a gente já não pode utilizar a parte de eliminação. Você precisa conhecer o seguinte, sobre navegadores. O que é navegador? É um software que permite você conectar à internet. Por exemplo, eu quero acessar o site da LAC Concursos. O que eu preciso fazer? Bom, eu preciso ter um Mozilla Firefox. Ah, eu não tenho. Eu tenho que ter o Internet Explorer. Ah, eu não tenho. Eu tenho que ter o Google Chrome. Então, eles são
navegadores. Só que os navegadores ele tem um nome técnico, né? Qual que é o nome técnico? Browsers. Então ele pode chamar tanto de navegadores quanto browsers. E assim você já encontra, né, o seu gabarito. Ah, o que é botnets? Botnets é um tipo de vírus, né? Cache, né? O que é cache? Cache são arquivos temporários. E buffers? Buffers seria o quê? Você sincronizar, né, aquela determinada stream de algum vídeo, por exemplo. Então, eu tenho que bufferizar esse tipo de vídeo, né? Ah, é algo muito técnico. Então, se você desconhece, né, a parte de tecnologia, você pode muito bem, né, responder utilizando a parte de eliminação, né? Botnet é um vírus, cache são os arquivos temporários, né? E buffers significa, é um conceito do navegador para armazenar, de certa forma temporária, né? O que você está executando aqui em determinado momento. E browsers é a mesma coisa que navegador, só que de forma técnica. Então, tá aqui o gabarito. Poderia ser por eliminação ou você poderia ser pelo conceito, beleza? Então, o gabarito é a letra B. Próxima questão da Prefeitura de Jandira também, só que dessa vez agora para o cargo de técnico, né? Eles cobram o seguinte, né? Na tecnologia da informação, definimos como sendo uma estrutura utilizada para organizar arquivos, né, em um computador ou um arquivo que contém referências a outros arquivos, né? Então ele está perguntando o seguinte: o Windows, o Linux, né? Ele organiza os seus arquivos como, né? Ele organiza através de programa? Não, gente. Programa nada mais é do que uma aplicação. Então, você já pode eliminar. Decretório, pelo amor de Deus, nem existe essa palavra, né? Não é dessa forma. Ficheiro, né? Você poderia ter dúvida entre esses dois, né? Ficheiro. Só que o termo correto não é ficheiro. O termo correto é o quê? Diretório, tá? Diretório, tá? Então, quando você armazena um arquivo, né, você pode organizar ele através de diretórios. A título de curiosidade, né, ele poderia estar perguntando também o seguinte: quem é o gerenciador de pastas e arquivos do Windows, né? E nós sabemos que é o Windows Explorer, né? É ele que gerencia os diretórios. O diretório também poderia estar chamando aqui de pastas. Então, se caísse na prova diretório ou pastas, é a forma como o Windows ele organiza os seus arquivos, tá? E o Windows Explorer é o gerenciador dele, na qual pode também cair na tua prova, né? Qual que é o atalho que permite, né, abrir o gerenciador? Que é o WinKey, né, a bandeirinha do Windows, mais, né, o E. O do E, você já vai fazer lógico, você consegue entender que o E vem do Explore, beleza? Então, gabarito, alternativa D, beleza? Próxima questão, dessa vez foi do hospital, né? Na empresa brasileira. Bom, essa próxima questão nós iremos abordar, né, que foi cobrado nas empresas brasileiras de serviços hospitalares, né, do ano 2016 para o cargo técnico, referente a browser também. Só que agora ele não está perguntando o que é, né, ele está perguntando um atalho, né? Então vamos ver o que ele está cobrando. Na grande maioria dos browsers da internet, também poderia estar chamando de navegadores, né? Quando se quer aplicar um zoom da página, ou seja, ampliando o tamanho da imagem ou texto, deve-se acionar simultaneamente as teclas. Então ele está perguntando o seguinte: como que eu faço para aumentar o zoom, né? Sabemos que não é Shift M, sabemos que não é Ctrl Z, que é para desfazer, Tab M também não é, Alt Z também não é Ctrl mais, tá? Ctrl mais permite aumentar zoom, Ctrl menos permite diminuir o zoom. E tem um outro que pode cair no teu concurso, gente, que nós temos que ficar atento. Ctrl e 0. Tá? O que o Ctrl e 0 faz? Imagine só, eu aumentei o zoom, né? Ele poderia estar nessa mesma pergunta perguntando o seguinte: supondo que o zoom do browser esteja em 150%, né? E eu quero colocar padrão normal. Então eu quero colocar 100%. Qual que é o atalho seria utilizado para deixar na parte normal, né? Na visualização normal?
Ctrl 0. Então, Ctrl 0 deixa o quê? 100%. Então, gabarito é AE, mas precisamos também ficar atento que ele pode cobrar Ctrl- e Ctrl 0 também, beleza? Então, mais uma questãozinha aí. Outra questão da Prefeitura de Jandira. E essa aqui é bem interessante. Ele fala o seguinte: numa conta de correio, por exemplo, que existe fulano-de-tal@gmail.com, temos como domínio o servidor de correio. Ele está perguntando para vocês o seguinte: se você conhece a estrutura de um e-mail, né? Então eu vou colocar aqui do lado fulano@gmail.com. fulano@gmail.com. Por que eu estou colocando do lado? Porque você tem que lembrar essa estrutura. Todo e-mail ele é dividido em dois elementos. A primeira parte, separada do arroba, é referência à caixa postal. Ah, o que é caixa postal? O identificador, né? Depois do arroba, nós temos o servidor. Aonde está armazenado essa caixa postal? Gente, essa é uma questão que você não pode errar. Não pode errar, tá? Então, falou de e-mail, já separa essa parte, né? Antes do arroba, caixa postal. Após o arroba, é o servidor. Então, ele está perguntando o seguinte: quem é o servidor do correio? Certo? Então, vamos analisar. É o .com? Não é .com. .com na aula de internet nós aprendemos que é o quê? Ele está falando que o domínio ele é do tipo comercial. Tá? Então, toda vez que o site, ou o sítio também pode ser chamado, tiver .com, significa que ele é comercial. Poderia estar também .int internacional, edu educacional, militar, né? E assim por diante. Fulano de tal não é o meu servidor de correio. Fulano de tal é minha caixa postal. Então, você pode eliminar também. Fulano de tal arroba, fulano de tal também é a minha caixa postal. E aqui ainda colocou diferente, porque o arroba ele é o separador, separa a caixa postal do seu servidor. Então você pode eliminar também. E está aqui o meu servidor, né? Aonde está armazenado, né, a minha caixa postal, que é o gmail.com. Então essa é uma questão tranquila de se responder, desde que você entenda como é que funciona o e-mail. Sempre inicia da caixa postal, depois do arroba é o seu servidor, beleza? Então, gabarito, letra D, beleza? Bom, vamos para mais uma questão. Dessa vez foi da Polícia Científica, né, da Politec do Paraná, para o cargo de auxiliar de necrópsia, né, desse mesmo ano. E aí eles vão fazer umas assertivas e ele vai verificar se nós temos conhecimento sobre correio eletrônico, né? Então vamos analisar lá. Quanto aos conceitos básicos de correio eletrônico, classifique as afirmativas abaixo como verdadeira ou falsa e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, tá? Então fiquem atentos, é de cima para baixo. Ele poderia também colocar respectivamente, tá bom? Então vamos analisar. O termo que vem logo depois do símbolo indica o nome do servidor de e-mail. Foi praticamente o que nós fizemos na questão anterior. Mas para massificar o teu conhecimento, faça isso na prova. Vamos pegar o mesmo e-mail da questão anterior? fulano@gmail.com. Sabemos que a primeira parte, eu vou colocar CP, né? Por que é CP? Caixa postal. A segunda parte é o servidor, né? O servidor aonde está armazenada essa caixa postal, beleza? Então, CP e servidor. Então, vamos analisar lá. O termo que vem logo depois do símbolo indica o nome do servidor. Correto. Indica o nome do servidor. Então, @gmail.com significa que é o servidor. Vamos para o próximo. O aplicativo Microsoft Outlook, além das funções de e-mail, possui uma agenda,
tá? Não só o Microsoft Outlook, mas também como o Mozilla Thunderbird, né? Vimos na aula de Outlook, de correios eletrônicos, né? Que nós temos essas duas aplicações que cobram, né? O Microsoft Outlook, assim como o Mozilla Thunderbird, são chamados de aplicativos de cliente de e-mail, na qual você fica instalado dentro do seu computador, né? E aí temos aquela diferença também, né? Eu posso acessar meu e-mail via web e-mail, né? O que seria web e-mail? Você vai ter que pegar o browser, digitar o servidor teu, colocar o teu login e vai fazer a autenticação. Ou você pode configurar o teu e-mail dentro de um aplicativo, na qual, em vez de você navegar na internet, você vai clicar no aplicativo e ele vai ficar responsável por fazer a sincronização diretamente com o servidor. Então, normalmente, né, todos os clientes de e-mail, ele tem várias funções, né, para agregar valor. Ele tem a agenda, né, ele tem a parte de contatos. Então, possui sim, né, não só o Microsoft Outlook, mas como o Thunderbird também possui uma agenda, até para você ter noção do que você tem, né, na parte de contatos, na parte de eventos que você pode ter. Tá? Então, tem sim o Microsoft Outlook, a parte de agenda, beleza? Vamos para a próxima. O destinatário, né, precisa necessariamente estar ligado à internet no momento que o e-mail é enviado. Então, o que ele está falando? Que a pessoa, quem que é o destinatário, gente? Quem vai receber o e-mail, né? Ele está falando o seguinte: eu acabei de enviar o e-mail para vocês, né? E vocês, obrigatoriamente, para receber o e-mail, tem que estar conectado à internet. Não, gente, não precisa. Por que não precisa? Quem precisa estar conectado à internet é o emissor. É quem é o remetente, quem vai enviar. Eu enviei, certo? Vai chegar onde? Vai ficar armazenado no servidor de e-mail. Vamos supor que eu estou utilizando o Gmail, vai ficar armazenado lá no Gmail. A partir do momento, por exemplo, vamos supor que vocês não têm internet no momento, certo? O e-mail vai sumir, vai desaparecer do servidor? Não. Quando voltar a internet para vocês, por exemplo, você vai conectar e você vai visualizar o seu e-mail na caixa de entrada. Então, quem tem que ter internet para envio é o remetente, não o destinatário, tá? Então, é falso, né? E a partir disso, nós já temos o gabarito, VVF, né? Então, qual que é o gabarito? É B de bom, né? Então, assim, é tranquilo de se responder sobre o correio eletrônico, mas você precisa ter essas noções práticas, né? Primeira noção, saber diferenciar, né, ou como é a composição do e-mail. E segundo, essas partes básicas, né, que o emissor, né, o remetente, ele tem que ter acesso à internet para enviar, senão ele não vai, né? Se eu estiver utilizando um cliente de e-mail, estilo Outlook ou Thunderbird, ele fica lá na caixa de saída. Voltou à internet, aí ele envia, né? Mas o cara que está recebendo o e-mail, né, o destinatário, ele pode receber no momento que voltou à internet. Claro, se ele tiver com a internet agora, vai receber agora, né? Mas não tem internet, vai sumir o e-mail? Não, fica armazenado dentro do servidor de e-mail. No caso aqui do e-mail que eu coloquei em questão, o Gmail, beleza? Então, questão tranquila de se responder, né? Gabarito B. Agora nós iremos abordar um pouco da parte de internet, né? E posteriormente a parte de intranet e internet. Essa questão foi da Embasa, até coloquei errado aqui, gente. Não é a Embasa aqui não, tá? Aqui é a Agência Reguladora da Bahia, né? Para o cargo de especialista. Tá? E ele está perguntando o seguinte: assinale das alternativas abaixo a único que identifica corretamente o que equivale ao conceito básico de URL, né? Uniform Resource Locator, né? Gente, o URL é o quê? O URL nada mais é que o endereço, né, da qual você pode digitar o seu site, também chamado de sítio, né? Então, ele é o endereço na qual você vai digitar. Por exemplo, na sua casa, né? Você vai mandar imagine que eu vou enviar um documento para você, né? Eu preciso saber o quê? O seu CEP, né? Eu preciso saber onde que é o seu endereço para poder enviar, correto? Então é da mesma forma que a URL. A URL é o nome, né? É a identificação do endereço virtual, né, da qual situa-se aquele sistema, da qual situa-se aquele site ou e-commerce, por exemplo. Então vamos analisar o seguinte: ele é um site virtual? Não, gente. Até porque
eu não preciso ter somente sites, eu posso ter sistemas, né? Eu posso ter, por exemplo, um sistema rodando na URL. Então, não pode ser somente um site virtual. Então, você pode eliminar. O URL é um endereço virtual? Sim, ele é um endereço virtual. É uma localização de um sítio ou de um site. Então, está aqui o nosso gabarito. Memória virtual, gente, nada a ver. Memória virtual significa para executar, né? Processador virtual, muito mesmo, que seria para processar. Arquivo virtual, pelo amor de Deus. Você poderia estar em dúvida entre esses dois, né? Mas lembre-se, o URL é uma localização, é uma identificação de um sítio ou um site na internet. Então, tá aqui o endereço virtual, tá? Mais uma questão, né, da Agência Reguladora da Bahia. Dessa vez ele está perguntando sobre os conceitos básicos de internet, intranet, navegadores e correio eletrônico. Assinale a alternativa tecnicamente correta. Essa é uma questão boa, né? Por que essa é uma questão boa? Porque ele vai comparar todos os conceitos de internet, de intranet, dos navegadores e do correio eletrônico. Então vamos lá. Para você responder questões, nós precisamos ter algumas coisas básicas, né? O que é intranet? Intranet é um tipo de sistema voltado para um determinado público, é algo restrito. Internet é um conjunto de redes interligadas, né? Navegadores, também chamado de browsers, é um aplicativo que permite você conectar na internet. Correio eletrônico, né? O próprio nome já fala, é uma caixa de e-mail virtual, né? Uma caixa de correspondências virtual. Beleza? Então, vamos analisar agora as assertivas e verificar qual está mais correta. Beleza? O conceito de browser somente tem sentido técnico quando este está referindo-se à internet. Então, ele está falando o seguinte, que o browser só faz sentido se você tiver internet. É falso, gente. É falso isso. Por quê? Imagine só, hoje nós temos vários sistemas, né, que funcionam via web, né, e precisa de um navegador, né, para poder utilizar ele. Imagine só, né, você pode configurar esse sistema para funcionar via intranet, né, o que seria internet? Dentro da empresa, ou você pode abrir pela internet, né, que seria de qualquer lugar do mundo. Mas ele vai funcionar nas duas opções, tanto local quanto fora. Cabe ao administrador do sistema definir como é que vai ser esse sistema. Então ele funciona. Então aqui ele fala o seguinte, que somente, né, somente tem o tom do seguinte, só funciona se tiver internet. Então ele é falso. Então você já pode eliminar a letra A, porque o browser pode funcionar tanto na intranet quanto na internet. Beleza? Bom, não existe a possibilidade de usar o correio eletrônico por meio de um navegador, né? Lembrando que nós citamos na questão anterior que existem duas formas de você acessar um e-mail. Ou você utiliza o web e-mail, que é através de um browser, que você vai conectar no servidor, você vai colocar o login, a sua senha, né? Ou você pode utilizar cliente de e-mail, que aí você vai colocar um aplicativo dedicado, né? Para concurso eles cobram dois, o Mozilla Thunderbird ou o Microsoft Outlook. Então, eu tenho duas opções, eu não tenho somente uma, então você pode eliminar essa questão também, porque ela é falsa, tá? Bom, na intranet, somente o browser Chrome do Google está devidamente capacitado para funcionar. Então ele está falando o seguinte, que eu tenho uma intranet, né, e que somente o Google Chrome vai poder abrir a intranet da minha empresa. É falso, gente, é falso. Né? Por quê? Você pode definir não só o Google Chrome, mas você pode definir o Mozilla Firefox, né? Você pode definir também o Internet Explorer, né? O Edge, que é o novo navegador da Microsoft, né? O Opera, o Safari. Então, eu não tenho algo restrito somente para aquele navegador, né? Então, você pode eliminar também, porque na internet eu posso utilizar outros navegadores, tá? A utilização de correio eletrônico tem utilidade e funcionamento somente na internet, tá? Essa é uma questão que vai gerar discussão e eu vou explicar o porquê ela está falsa, tá? Imagine só, pegando o mesmo conceito que eu falei da questão anterior, né? Imagine só, eu enviei um e-mail para vocês, né? Eu tenho que ter acesso à internet. Você, no momento, não precisa ter acesso à internet, né? Por quê?
Porque você vai ficar sincronizado, né, direto com o servidor de e-mail. Então, quando voltar a internet, vamos supor que o e-mail seja Gmail, correto? Quando voltar a internet para vocês, você vai abrir o seu navegador, vai conectar no site do Gmail e você vai localizar lá dentro da sua caixa de entrada todos os seus e-mails. Então, não necessariamente eu preciso ter internet, né? Claro que para verificar os e-mails eu preciso ter, né? Mas o e-mail não vai sumir. E aqui ele fala o seguinte, né, AD, que só vai funcionar, né, somente na internet. Não, porque se você analisar também, tem um outro fato que nós podemos levar em questão. Quando você configura um cliente de e-mail, você vai utilizar um aplicativo dedicado, que seria o Outlook ou o Mozilla Thunderbird, você pode configurar ele como um servidor dentro da sua máquina. Ah, professor, como que funcionaria isso? Da seguinte maneira, gente. Eu tenho o Outlook na minha máquina e eu não preciso abrir um navegador. O Outlook que é responsável por fazer a sincronização direta com o Gmail, na qual, né, eu não vou verificar os e-mails novos, mas os e-mails antigos que tiver dentro da minha máquina, eu consigo ter acesso. Né? Então é o seguinte, quando você utiliza um cliente de e-mail, né, e-mails antigos, vai aparecer tudo no seu e-mail. Claro que se eu acabei de enviar um e-mail para você e você não tem acesso à internet, você não vai identificar esse e-mail. Agora, e-mail que eu mandei ontem, e-mail que eu mandei há 15 dias atrás, você consegue ter acesso. Então, ele não fica restrito somente à internet. Os e-mails antigos você consegue visualizar. Isso você pode perceber hoje, né? Quando você tem um aplicativo no seu smartphone de e-mail, por exemplo. Os e-mails antigos você consegue visualizar. Né? Por quê? Porque aquele aplicativo ele é um cliente de e-mail, beleza? Então, essa questão você marca falso, você elimina também. E vamos analisar a última, né? A última diz o seguinte: a intranet permite compartilhamento e disseminação de informações dentro de uma empresa? Sim. Lembra que eu falei que a intranet é algo restrito? Se é algo restrito, vai ser dedicado a determinada empresa, a determinada repartição pública, a determinado órgão público. Então, está corretíssima a alternativa E. Né? Porque a internet tem acesso a todo mundo, né? Agora a intranet é fechada, né? É dedicada somente a um público, é algo restrito. Então tá aqui o nosso gabarito, né? A alternativa E. Beleza, gente? Bom, vamos para mais uma questão, né? Agora essa questão ela vai citar sobre a parte de armazenamento, né? Já visualizei um erro aqui, né? Não é da Embrasa, é da Agência Reguladora da Bahia, né? Para o cargo de especialista desse ano 2017. Então vamos verificar o que ele está cobrando. Quanto aos conceitos básicos de pastas, diretórios e arquivos, analise as afirmativas abaixo. Dê os valores verdadeiros ou falsos e assinale a alternativa que apresente a sequência correta de cima para baixo. Né? Então ele está perguntando o seguinte, sobre armazenamento de dados, né? Como que funciona isso? Bom, ele fala o seguinte, diretórios são arquivos não estruturados que contêm pastas. Gente, diretórios não é arquivo. Diretórios são pastas na qual você armazena arquivos. Então, é ao contrário. Então, aqui essa assertiva ela está errada, é falsa. Beleza? Um arquivo de registro é formado por várias pastas e diretórios. Aqui ele inverteu, né? E não é. Um arquivo de registro é formado por várias pastas e diretórios? Não, gente. Uma pasta ou um diretório pode ser formado por vários arquivos. Então, falso também. Beleza? Vamos para a terceira assertiva. Os diretórios são também frequentemente chamados de pastas no Windows. Isso é verdadeiro. Você pode chamar tanto diretórios quanto pastas e eles são responsáveis por armazenar os arquivos. Então, qual que é o gabarito? Né? FFV. Né? Então, gabarito D de Deus. Né, gente? Então, D de Deus. Por quê? Diretórios não são arquivos, né? Um arquivo não é formado por pastas e os diretórios, sim, são chamados comumente também de pastas, beleza? Então, tá aí. Agora nós iremos abordar a parte de internet.
na qual vamos verificar o que ele está cobrando, né? O órgão foi a Embasa, né, no ano 2016, para o cargo de engenheiro. Né? Ele fala o seguinte: cada computador na internet possui um IP, Internet Protocolo ou Protocolo de Internet Único, que é o meio em que as máquinas usam para se comunicarem na internet. A versão mais comum do IP é a sua versão 4, denominada IPv4. Assinale a alternativa que apresenta o IPv4 corretamente. Primeira coisa que você tem que ter noção, né? Eu tenho que interpretar isso aqui, né? Para que você consiga compreender, gente, então eu vou fazer um exemplo bem prático. Quando você nasce, você obrigatoriamente tem que ter uma certidão de nascimento. Né? O que é uma certidão de nascimento? É falar para o mundo, né? Falar para a sociedade que você existe. Qualquer dispositivo que esteja conectado na rede, independente se for tablet, se for computador, se for notebook, se for servidor, até mesmo um carro se conecta a uma rede, ele tem que ter um IP. Né? O IP é como se fosse uma identificação. Hoje nós trabalhamos com dois tipos de IP, IPv4 e IPv6. Né? O IPv4 ele é composto por 4 octetos. Né? 4 octetos. Professor, o que seria esse 4 octetos? É a identificação dele. Eu vou colocar um tipo de IP aqui, ó, 192.168.1.1. Esses dois primeiros octetos, eles vão dar informações macro. Como assim macro, professor? Imagine só, informações que referenciam ele a exemplo de, por exemplo, país, estado, certo? Esses outros dois octetos vão fazer a microidentificação. Como assim a microidentificação? Uma rede local, né, que poderia ser esse 1, e a identificação dessa região onde você está. Então, para você entender como é que funciona o IP, imagine Brasil, imagine aqui o estado Mato Grosso, né? Imagine Cuiabá, e aqui imagine professor João Kleber. Então, eu tenho uma identificação de algo na rede. Né? Então, essa identificação seria a parte do quê? Do IP. E aí, a partir disso, você vai aplicar esses conceitos aqui na questão. Né? Você tem que encontrar uma identificação que tenha o quê? 4 divisões. E aí, uma coisa importante, tá? Um IPv4, ele não pode ter acima de 255. Então, ele não pode ter informação acima de 255. Beleza? Então, quer dizer que existe esse IP 255.255.256. Falso. O máximo seria 255. Beleza? Então, vou eliminar isso aqui. E agora é só a gente pegar a parte teórica, né, e aplicar na questão. Bom, eu tenho um octeto, eu tenho 2 octetos, eu tenho 3 octetos e eu tenho 4 octetos. E eu não tenho nenhum acima de 255. Então, queira ou não, já encontrei o gabarito. Né? Queira ou não, eu já encontrei o gabarito. Tá? Mas vamos verificar os outros, por que não seria? Eu tenho 1 octeto, eu tenho 2 octetos, 3 octetos, 4 octetos, 5 octetos. Então, elimina-se. Tá? Aqui eu não preciso nem falar, né? 1 octeto, 2 octetos. Elimina-se. Eu tenho 1 octeto, 2 octetos, 3 octetos. Elimina-se. Tá? Eu sei que dessa forma que eu fiz foi muito rápido, mas você tem que ter essa noção. Tá? Falou de IP, toda máquina tem que ter um IP. E se falou que é IPv4, ela é composta por 4 octetos. E ficar teu conhecimento sempre vai estar separado por ponto. Por ponto, tá? Lembrando que não pode, né, estar acima de 255. Beleza? Então, gabarito alternativa A. Gabarito, conforme falei para vocês, A, né? Vamos para a próxima questão. Deixa eu apagar aqui para melhorar a visualização de vocês, né? Essa questão foi da Politec do Paraná, né? No ano 2016, para o cargo de auxiliar de necrópsia, né? E aí ele fala o seguinte: imagine uma intranet que interligue todas as delegacias de uma cidade. Classifique os conceitos de intranet abaixo como verdadeiros ou falsos e assinale a alternativa que apresente a sequência correta de cima
para baixo. Para eu começar a falar sobre as assertivas, vamos lembrar, né? O que é uma intranet? Uma intranet é um sistema na qual é algo restrito. No caso aqui, somente delegacias vão ter acesso. O usuário comum não tem acesso a isso. Então, vamos identificar o que está acontecendo aí, né? A intranet foi criada para que a população tenha mais transparência com dados governamentais. Gente, pelo amor de Deus, intranet é algo que restrito, não é aplicado para toda e qualquer pessoa. Então, você já pode o quê? Marcar falso, né? Completamente equivocado essa questão. Bom, para acessar externamente essa intranet corporativa, não existe a necessidade de uma senha. Gente, vamos pensar, intranet não é algo restrito? Se é algo restrito, eu vou deixar liberado para todo mundo? Não, eu tenho que ter uma senha, até por questão de credibilidade, né? Imagine só que eu vou deixar o sistema aberto para todo mundo. Imaginou que bagunça que poderia correr, principalmente em uma delegacia, né? Na qual você vai investigar, vai trabalhar com informações sigilosas. Então, falso também, né? Bom, a internet somente foi criada por meio da junção das intranets espalhadas pelo mundo. Gente, pelo amor de Deus, né? Essa é falso e muito falso. Por que é falso? Intranet é algo restrito. E é como se fosse o antônimo de internet. O que é internet? É um conjunto de redes interligadas, né? Então significa o quê? Que são redes abertas. A intranet não é aberta para o público. Imagine que a delegacia esteja aberta para os bandidos. Imagine que bagunça que pode acontecer. Então, mais uma assertiva falsa. Então, é falso, falso e falso, né? Qual que é o gabarito? Está aqui. B de bola. Então, se você entender o conceito corretamente, né, que nós tivemos a aula de intranet e internet, fica fácil. Né? Eu confesso que é algo que é muito técnico, que vai tentar confundir a tua cabeça, mas se você entender o conceito de intranet, que é algo restrito, você pode responder tranquilamente essa questão. Beleza? Vamos para mais uma questão, né? Dessa vez foi da Embasa para o cargo de engenheiro. E ele também pergunta sobre as questões de internet e intranet. Bom, vamos ver o que eles estão cobrando, né?